Eu sempre fui considerado o mais burro da turma, na escola, na roda de amigos e até dentro da minha própria casa. Mas um dia eu descobri uma coisa que mudou tudo. E não foi milagre, não foi um diploma. Apesar de depois de adulto eu ter corrido atrás, estudei na Universidade Federal, fiz pós-graduação, estudei fora. Mas o que realmente mudou minha vida foi algo que ninguém me ensinou na escola: aprender a vender. Olá, meu nome é Junieston, sou especialista em venda consultiva, modelagem de negócios e fundador aqui do canal Gestor 43. E hoje eu quero te fazer uma pergunta. Você sabe o que é crescer sendo desacreditado, ouvindo que você não vai dar em nada, que você é lento, que não entende como os outros, ou pior, que você é bem burrinho mesmo? Pois é, foi assim a minha infância inteira e boa parte da minha vida adulta também. Você começa a acreditar, você começa a se esconder, você se limita, você se trava. Foi exatamente assim boa parte da minha vida. Até bem pouco tempo atrás, na verdade. Mas com o tempo, eu aprendi uma verdade que ninguém me contou. O mundo não valoriza quem sabe tudo. O mundo valoriza quem sabe se vender. Um dia eu eu estava vendendo uns CDs baratinhos na rua. É, CD mesmo. Eu já vendi de tudo. E eu levei um não nesse dia. Mas não foi qualquer não. Foi aquele não de desprezo, como se eu fosse um nada, um zero à esquerda. Foi ali que caiu uma ficha para mim. Não era o produto, era eu. E eu decidi que naquele momento isso iria mudar. Eu ia aprender a vender de verdade, não só produtos, mas vender a minha história, as minhas ideias, a minha visão de mundo. Mas eu descobri que vender não é só falar bonito. Vender é resolver problemas, é gerar valor, é enxergar o que o outro precisa, antes mesmo dele perceber. E tudo isso começa por onde? Começa por nós. Começa quando a gente para de tentar impressionar e passar realmente a ajudar. Quando eu entendi isso, eu deixei de ser um burro, porque o burro não era eu, era a percepção dos outros sobre mim. Tanto é que hoje, muitos daqueles que me achavam burros, que me chamavam de burros, estão no mesmo lugar onde estavam. Mas eu escolhi caminhar. Eu caminhei vendendo, eu caminhei olhando para frente. Hoje, com o que eu aprendi, as pessoas me escutam, as pessoas me chamam para opinar, as pessoas me pagam para ensinar. E você, meu amigo, minha amiga, você não precisa ser o mais inteligente. Você precisa ser o mais claro, o mais confiante, o mais visível. E deixa eu te falar uma coisa. É só comigo que isso aconteceu. Uma vez em Londrina. Ah, Juliette, lá vem Londrina de novo. Essa cidade é maravilhosa, gente. Não posso deixar de falar. Mas vamos lá. Uma vez em Londrina, eu conheci um jovem casal. O cara é um gênio. É um editor de vídeo, é designer, é criador. E ele tinha vídeos com mais de 5 milhões de visualizações no YouTube. E ela, a Carla, ela faz os melhores bolos que eu já comi na vida. A gente se conheceu de uma forma bem improvável, mas essa parte eu vou deixar para um outro vídeo. Durante a nossa conversa lá, ele me contou que a sua esposa vendia doces e que todo dia no meio da tarde ele ia para a rua para vender. E na hora eu pensei, como assim? Um cara desse ainda está vendendo doce? Mas como eu sou apaixonado por vendas, eu não deixei passar e nem perdi tempo. Eu perguntei, que dia você vai vender de novo? E ele me perguntou, ele me respondeu todo dia. E eu pedi, posso ir com você? E ele disse, sim, claro. E no outro dia lá estava eu, na frente da casa dele, no horário marcado. E aí nós saímos juntos, né? E aí eu percebi o amor que ele tinha pelas vendas, nos olhos dele. E aí eu perguntei, Hudson, que é o nome dele, o que que vender trouxe para sua venda? O que que vender te trouxe de diferente? E ele respondeu assim: primeiro eu perdi a timidez. Vender me ensinou a me comunicar melhor e quebrou todas as barreiras de comunicação que eu tinha.
Depois a Liberdade. Ele era do Mato Grosso e agora está em Londrina. E depois o financeiro também. Ele me disse que em 2 horas por dia ele ganha mais do que quando estava de carteira assinada. E ainda tem um tempo livre. Porque quem faz os doces é a Carla, a esposa dele. E aquilo me marcou. Porque ali estava a prova de tudo que eu acredito. Não importa a sua origem, o que importa é saber vender. Você não precisa ser contratado, você precisa ser necessário. E isso começa vendendo. Então, aprenda a vender. Agora eu te peço para prestar bastante atenção nessa história. Eu vou te contar a história de quando eu deixei de ser só um vendedor e virei sócio. Tinha um empresário local aqui na cidade, era um grande nome da cidade, dono de várias empresas, e eu fui vender uma ideia para ele. Mas não era qualquer ideia. Era uma franquia da Universidade de Oxford, da Inglaterra, aquela mesmo. Então eu cheguei para ele e perguntei: Você não sente falta de uma escola com um peso internacional aqui na cidade? Uma capital desse porte, uma cidade desse porte? Não merece uma instituição de tamanha grandeza? Ele me olhou, pensou e disse: Sim, é verdade. Então eu disse: Então é melhor a gente se apressar, porque alguém, nesse momento, alguém mais está pensando igual a gente. Só que não teve a ideia de procurar. E eu tive. Eu procurei, eu encontrei, inclusive já negociei e até já assinei contrato. Só falta agora o dinheiro para estruturar o prédio. Ele balançou a cabeça, me olhou firme e disse: Eu vou entrar nesse negócio com você, Junior. E naquele momento, ele não me viu mais como um vendedor, ele me viu como um sócio. Porque o que eu vendi ali foi visão de futuro, visão de valor, visão de alguém que chega com algo pronto e diz: Vamos tocar isso junto? O nome Oxford é tão forte quanto Coca-Cola. E quando você aprende a vender ideias assim, você não precisa mais pedir permissão. Você passa a ser desejado. E eu entendi isso muito bem na época. E agora, só para encerrar o vídeo, eu tenho algo que pode ser muito útil para você, porque foi para mim. Pessoal, eu não mudei minha inteligência. Eu mudei a forma como o mundo me enxerga. E isso aconteceu no dia que eu decidi aprender a vender. E quando eu digo aprender a vender, é saber fazer as perguntas certas, é tentar ajudar a outra pessoa, porque eu sempre digo que venda é ajudar. Você não vende produto, você vende uma solução. Se você internalizar isso, já é um excelente começo. Para mim, esse curso valeu mais do que qualquer diploma, mais do que qualquer nota 10 que eu tirava na escola. Para mim, enquanto alguns estudavam para tirar 10 na prova, eu comecei a estudar para tirar 10 na vida. E se você se sente como eu já se sentiu, como eu me sentia, na verdade, subestimado, ignorado, rotulado, então começa agora a mudar essa história. Aprenda a vender. Porque quando você aprende a vender, você começa a comandar e a vida vai te respeitar. As pessoas te respeitam, te escutam, as portas se abrem. E se você precisar de ajuda nesse processo, você pode contar comigo, porque você sabe onde pode me encontrar. Um forte abraço, até o próximo vídeo. Ah, não esquece de dar um like e repartir esse vídeo, compartilhar esse vídeo com quem realmente precisa. Certo? Um forte abraço e até o próximo.